A questão de minutos, o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório das Forças Armadas sobre o trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação do nosso país. É importante destacar, o documento não aponta qualquer fraude, nenhuma fraude, apenas dá dicas para melhorias na segurança. Vamos fazer a análise completa desse documento, que tem mais de 60 páginas, mas antes, vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Marina Demore, que atualiza essa situação e o envio desse relatório ao TSE. Marina, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, uma expectativa muito grande durante todo o dia, a respeito dessa publicação desse documento que traz, então, a análise feita pelo Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, divulgou agora há pouco uma nota assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa e que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O ministro Alexandre de Moraes também diz que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisados. É importante dizer que esse relatório, então, tem mais de 60 páginas. Ele detalha cada etapa da participação dos representantes das Forças Armadas nessa fiscalização do processo eleitoral, do trabalho realizado. O ministro destacou também dois pontos importantes logo no início desse documento, que são o seguinte: o primeiro, que foi observado a ocorrência de acesso à rede durante a compilação de código-fonte, ou seja, foi observado alguns problemas que podem ser administrados e que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Então, em consequência dessas observações, o Ministério da Defesa solicitou à Corte Eleitoral para acatar algumas sugestões, então, que foram feitas, como, por exemplo, promover a análise minuciosa dos códigos binários que foram executados nas urnas eletrônicas, entre outras sugestões também que são para a melhoria da segurança do processo eleitoral, de acordo, então, com o ministro da Defesa, que assina esse relatório juntamente com outros membros do Ministério responsáveis, então, por esse relatório, por essa análise das urnas eletrônicas e de todo o processo eleitoral. Eu estive aqui no Tribunal Superior Eleitoral durante toda a tarde acompanhando, nessa expectativa justamente para a divulgação desse relatório, e também acompanhei a visita agora há pouco do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que falou com a imprensa, e durante a coletiva ali ele foi questionado sobre a possibilidade desse relatório exaltar os ânimos de manifestantes. O presidente eleito disse então que não existe a possibilidade de um golpe ao responder essa pergunta, ou seja, que ninguém vai acreditar num discurso golpista de quem perdeu as eleições, nas palavras, então, do presidente eleito. Márcio, a gente segue acompanhando daqui, então, todos esses desdobramentos e também, a repercussão da divulgação desse relatório depois de uma longa espera, Afinal de contas, já se esperava que ele seria divulgado logo depois do segundo turno e essa divulgação, publicação, acontece, então, quase 10 dias depois do segundo turno das eleições. Eu volto com você. Marina Demore falando ali da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, fazendo um pequeno resumo do que traz esse documento do Ministério da Defesa, mais de 60 páginas, mas que não trazem qualquer denúncia, qualquer fato comprovado de irregularidade no sistema eleitoral, nas urnas eletrônicas ou mesmo na votação, tenha sido de primeiro ou de segundo turno nessas eleições 2022. O Ministério da Defesa faz sugestões ao TSE, mas é fundamental relembrar aqui, o TCU fez auditoria nas urnas, a OAB também fiscalizou as urnas eletrônicas e o sistema votação. Várias entidades fiscalizadoras do sistema eleitoral também tiveram acesso ao código-fonte e ao sistema eleitoral. E em nenhum desses órgãos ou instituições, como universidades, o próprio TCU, como eu acabei de falar, ninguém viu qualquer indício de irregularidade nas eleições deste ano e sobre as eleições passadas não há também qualquer denúncia crível, comprovada,
mesmo pela Polícia Federal ou mesmo pelo Ministério da Defesa, no seu histórico de outras eleições. Desde 1996, nós usamos as urnas eletrônicas. Nossos analistas todos já deram uma olhada nesse relatório e eu começo com você, Yuri Pito. O que você destaca nele, desses pontos, dessas mais de 60 páginas transmitidas pelo Ministério da Defesa? Vamos lá, Marcos, deixa eu olhar aqui para baixo, peço desculpas aqui, só para pegar o trecho certinho, claro. Mas para mim me soou um dos trechos mais importantes aqui na página 21, que deixa uma frase curtinha, mas que fala aqui: quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre os BUs, os boletins de urna impressos, e os dados disponibilizados pelo TSE. Ou seja, isso, primeiro de tudo, aqueles dados que saem impressos da urna, né, assim que as sessões são encerradas, no final da votação, a votação é encerrada, os mesários imprimem sai um volante com toda a votação daquela urna, a totalização daquela urna. Volante que fica na porta da sessão eleitoral, para todo mundo olhar. Exatamente. E aí, depois você pode contrastar, e isso qualquer eleitor poderia ter feito isso, ou pode ainda fazer. Pegar esse que está impresso no que saiu da urna, pegar essa sessão e comparar com o resultado disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral, que eles atestam aqui de fato. Os boletins de urna que eles pegaram, e aí para pegar o número certinho aqui, o que eles fizeram no primeiro turno e no segundo turno. Eles chegam a apontar que no primeiro turno, por meio da comparação de 442 boletins de urna, é possível inferir com nível de confiança de 95% que a média de BU com inconsistências é 0%. 0%. Com erro de... Aí, o que eles apontam antes é que no primeiro turno eles foram pegar aqui, ó, dessas 442 sessões eleitorais, não foi possível a coleta em 20 sessões, ok? Mas aí, no segundo turno, foram sorteadas aleatoriamente, que é como tem que ser feito, tem que ser um sorteio aleatório, randômico, para não ter vício na escolha, viés na escolha, 501 sessões eleitorais situadas em municípios onde existe pelo menos uma organização militar das Forças Armadas. A atividade de conferência foi dividida em 2 fases, no quais foram conferidos os resultados de cada um dos cargos disputados no segundo turno. Fase 1, presidente, fase 2, governador. Todas as 501 sessões eleitorais tiveram os dados do boletim de urna conferidos. Então, e aí eles atestam que não houve nenhuma discrepância entre o resultado do boletim de urna e o que foi divulgado eletronicamente pelo TSE. Ou seja, estão atestando que não houve fraude no resultado das urnas. O resultado das eleições, nem para nenhum dos 12 governadores eleitos em segundo turno, nem para o presidente da República, pode ser contestado pelo relatório. Eles apontam uma série de coisas que podem ser aperfeiçoadas no acesso às informações, ao código-fonte, etc. Mas o principal me parece que é isso, que o resultado é legítimo, as eleições representaram a vontade do voto popular, da soberania do voto popular. E isso é o mais fundamental de todo o processo eleitoral em qualquer democracia que se preze. Raquel. Mas o que me chama a atenção é a forma como isso é construído e chega quase a ser uma irresponsabilidade, né? Porque o Yuri foi buscar na página 21. Né, Yuri? O relatório propriamente dito tem 24 páginas. Ele tem anexos no documento que dá essas 65. O Yuri foi buscar na página 21 a conclusão de que, sim, não temos nenhum problema no sistema. Se você busca na primeira página, né, o que está logo no começo, ressaltado, é que não é possível afirmar que o sistema está isento de influência de um código, um eventual código malicioso. O que é uma armadilha retórica, né? Porque também não é possível afirmar que está sujeito a um código malicioso. Então, é uma maneira de você, de forma irresponsável, incitar as pessoas que estão com um discurso golpista contra o sistema eleitoral brasileiro. Isso está na página 1 de um ofício oficial, de um ofício do Ministério da Defesa entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Corroborando o que você fala, na página 3, diz o documento, é importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fonte conforme abaixo listado. Entre essas
queixas feitas aqui. Por exemplo, não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, deve ser Sistema Eletrônico de Votação, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada. Ou seja, levanta uma série de pontos que parecem ser bastante técnicos, mas para levar a isso, aqui a Raquel disse, servir de munição a quem ainda tem queixas do sistema. Levanta uma série de suspeitas e a gente está num momento no país em que só interessa a narrativa. Se você já não tinha isso daqui, já tinha uma série de questões sendo colocadas e coelhos tirados da cartola para questionar o resultado de formas X, Y, Z. Então, isso aqui é feito de uma maneira para que possa ser usado para fazer esse tipo de questionamento. A gente só lamenta um órgão de Estado se prestando esse papel. A queixa no item A chega a esse requinte. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção portando apenas papel e caneta. Thaís, eu queria ouvir você. Você já teve tempo aí, talvez, para olhar um pouco essas 24 páginas do ofício em si, 65 páginas com outros documentos em anexo, desde as outras queixas ou desde as outras trocas de mensagem entre o Ministério da Defesa e Tribunal Superior Eleitoral. Como é que você enxerga esse documento que foi muito aguardado depois da eleição? Márcio, se você me permite, eu não vou destacar o relatório, mas eu vou destacar a resposta quase que imediata do Tribunal Superior Eleitoral. Então, logo o relatório saiu, pouquíssimos minutos depois, não chegou nem a 5 minutos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral já divulgou uma nota para falar que, agradecendo, que recebeu com satisfação esse relatório final e que, assim como todas as outras entidades que participaram daquela comissão fiscalizadora, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. E por que essa resposta imediata? Já tinha uma expectativa no Tribunal Superior Eleitoral sobre esse relatório, nesse teor, nessa linha. Daniela Lima trouxe isso durante essa semana para a gente aqui na CNN. Havia uma expectativa de que fosse, sim, um relatório dúbio, como vocês destacaram uma série de trechos que deixam bastante claro que não há uma consistência, há narrativas para quem quiser comprar. Você pode separar trechos e usar como quiser. Você pode separar o trecho inicial, usar como quiser, pode separar o trecho final e usar como quiser. E aí, Alexandre de Moraes, já sabendo disso, já tinha uma resposta imediata. E aí a ideia é isso, é não dar mais publicidade para esse relatório, não fazer desse relatório um grande fato político. Essa é a ordem que a gente tem visto aqui em Brasília, tanto no Poder Judiciário e também dentro do Legislativo. Márcio. Obrigado, Thaís. A gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e a seguir detalhamos os novos nomes que vão compor a equipe de transição do governo Lula. CNN Prime Time volta já já. Já pensou? Você e mais 3 acompanhantes na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida? Nas compras a partir de R$30 com seu cartão Bradesco Visa, você e sua família podem viver a celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Concorra a essa viagem dos sonhos aos 4 parques temáticos do Walt Disney World Resort. Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por Passaporte Encantado. Bradesco. Entre nós, sua diversão vem primeiro. Embarque autorizado, portão 6. Novo Citroën C3. Não siga caminhos, faça o seu. Não seria mais fácil resolver os maiores desafios do mundo trabalhando juntos?
A SABIC acredita que a química entre as pessoas é a química que importa. SABIC. Pode julgar, falar o que quiser. Nunca tive medo de experimentar. Ninguém paga as minhas contas. E agora, até para pagar as minhas contas, eu posso testar. O Santander está dando a chance de fazer um test drive nos principais cartões de crédito do banco. Anuidade grátis por 6 meses e pontos em dobro. Tem Black Friday, Natal, férias. 6 meses dá para testar o que você quiser. Palavra de quem já testou muita coisa nessa vida. Não gostou? Cancela. O cartão, claro. Chega de me cancelar, né, gente? Santander. Ondas de calor extremo, frio intenso, secas, chuvas torrenciais, ciclones, incêndios florestais, inundações. O planeta em desequilíbrio. Líderes mundiais se reúnem para discutir os desafios e as metas para um futuro sustentável. COP27, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Cobertura especial da CNN, diretamente de Sharm el-Sheikh, no Egito. Boletins diários e conteúdo exclusivo em todas as plataformas da CNN Brasil. COP27, de 6 a 18 de novembro, na CNN Brasil. Você por dentro de tudo. CNN na COP27. Apoio SESI e SENAI, pelo futuro do trabalho. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Estamos de volta com o CNN Prime Time, nesse formato Arena, debatendo primeiro a fala do presidente eleito Lula neste longo dia que ele teve em Brasília com encontros das mais diversas autoridades, por último com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. E falando em TSE, e a gente faz a ligação direta com as eleições 2022 recém-encerradas, hoje também acabou de sair, a questão de minutos, o relatório do Ministério da Defesa, que não encontrou qualquer fato que desabonasse ou lançasse dúvidas sobre a lisura e a correção das eleições 2022. O documento do Ministério do Exército, do Ministério da Defesa, peço desculpas, faz apenas sugestões para aprimoramento do sistema. Mas como Yuri Pita bem destacou, todas as comparações feitas entre boletins de urnas impressos pela urna eletrônica ao final da votação, com a informação que chegava daquela sessão eleitoral, daquela urna eletrônica lá em Brasília, todas as comparações feitas pelo Ministério da Defesa não apresentaram qualquer discrepância, ou seja, 0% de alteração das urnas analisadas pelo Ministério da Defesa com os votos que chegaram no TSE. Mas foram semanas, para não dizer meses, de lançamento de desconfianças, não apenas pelo próprio Ministério da Defesa, mas por todas as diversas autoridades do governo Jair Bolsonaro. Daí eu pergunto para você, Felipe, como você vê o resultado dessa auditoria, talvez entre aspas, feita pelo Ministério da Defesa? Márcio, eu vejo como uma grande birra, como uma grande pirraça com a limitação factual. Eles não puderam dizer que houve uma fraude porque eles não tinham nenhuma prova disso. E essa nota do Tribunal Superior Eleitoral que a Thaís Arbex divulgou agora há pouco, ela vai no ponto. Ela fala que eles não encontraram nenhuma fraude. Os outros dois pontos importantes, a Raquel colocou, que é essa irresponsabilidade de você dizer dessa maneira que está suscetível a um código malicioso que você também não encontrou. Então, é uma construção ali retórica que dá uma margem, evidentemente, para esse grupo de reacionários aloprados aí que bloqueiam estradas e ficarem explorando nas redes sociais, com auxílio de algumas lideranças do bolsonarismo. Mas você tem o outro lado, que é uma série de itens que eles listam para dizer assim, não tivemos acesso a isso, não tivemos acesso àquilo, não tivemos acesso... Tudo questões absolutamente técnicas, mostrando que o Ministério da Defesa, na verdade, queria controlar o processo eleitoral, só que isso não é função dele, isso é função da Justiça Eleitoral. Então, ele teve ali instrumentos para fazer uma auditoria a partir de determinadas amostras, e é isso que ele está entregando. Agora entrega fazendo esse tipo de birra, fazendo esse tipo
de pirraça. As amostras mostraram que não houve qualquer discrepância entre aquilo que está lá registrado no boletim de urna e os dados que são totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O resto é narrativa para quem não quer reconhecer a derrota. E a derrota aconteceu em razão de atos, de declarações, de omissões, que são de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e do seu grupo político, que muitas vezes o mimetiza. Dora, a gente tem tempo para a sua análise sobre este ponto, o relatório do Ministério da Defesa. Olha, detalhes maliciosos à parte, já apontados aí pela Raquel, existe um fato, né? E o fato é que está patente que não houve fraude. E o outro fato é que os militares não voltarão, não terão de novo a prerrogativa de participar, de ter esse mesmo papel em eleições futuras, certamente. E quer saber? Eu acho que os comandos, os militares da ativa, o alto comando das Forças Armadas vai dar graças a Deus de não estar envolvido nessa roubada. Vão continuar voltando àquele papel de atuar na logística e ponto final. E acabou qualquer argumento para esse pessoal que está na rua. Agora, é claro que podem se pegar a esse detalhe aqui. Agora fica uma argumentação quando você tem, de um lado, não há fraude. Yuri leu aí bem, 0% de possibilidade, não há fraude, você ficar na rua se pegando do argumento técnico do acesso ao não sei o quê, da caneta, que não entrou na sala, que não pôde, que aí teve, não sei... Isso aí é muito complicado de explicar, e o que é complicado de explicar não mobiliza as pessoas.